Houve um tempo em que nós tínhamos certeza que o muro seria derrubado. Talvez nesse tempo ainda há pessoas que acreditem que o muro possa ser derrubado. Mas existem outras pessoas que talvez não acreditem que o muro possa ser derrubado, mas que as nossas ações nesse muro fizeram fendas e que talvez o nosso esforço, como dizem os zapatistas, ele pode ser no sentido de manter essas fendas abertas por todos os que vieram antes de nós, pelos que virão depois de nós, por todas as pessoas que lutaram, que desapareceram, por todas as pessoas como Aniele, que tiveram coragem de se expor para fazer uma denúncia extremamente importante como essa do Silvio e de tantos outros, para que o nosso trabalho talvez seja manter essa fenda aberta, para que ela vai se aprofundando, para que ela cresça. E como dizem os zapatistas, né, que essa precisa ser uma luta comum. E é uma luta que transforma dor em raiva, raiva em rebeldia e rebeldia em amanhã. Segurar a fenda aberta também é segurar o céu. Deu para ouvir? Eu. Declaro a sessão aberta. Como vocês sugerem que a gente siga? Colocando como foi ouvir o áudio, começar compartilhando sobre a leitura, lendo juntas. Agora, eu aconselho ler, porque tem umas coisas aqui que é bem interessante. Uma frase: quando se é jovem, ainda não se sabe nada. Gente, tem umas frases que são emblemáticas, né? São. E depois, no final, eu queria abrir uma ideia que me veio, mas, enfim, vamos mais adiante. Sabe o que eu gostei? Hum, Aquele modo de falar na página 376. comecinho. Mas e o áudio da Lá em Beth? cima. O áudio Lá da em Beth, cima. a gente comenta quando ela chegar, é isso? Como vocês quiserem. Ah, do áudio, quer falar antes, Não, Juliana? quer começar pelo áudio? Então, Então só, vamos. só para receber o áudio, assim, de alguma forma, deixar ele aqui voando, essa coisa da dor virar raiva, da raiva virar. Como que era? A dor vira raiva, a raiva vira o quê mesmo? Vira rebeldia. Rebelde. Isso. A dor vira raiva, a raiva vira rebeldia, e a rebeldia vira luta, vira futuro, Vira amanhã. vira amanhã, vira amanhã. Isso é muito devir, né? Isso é o puro devir. É aquela coisa assim, eu não vou por aqui, eu não vou por aqui. Eu sei que vocês querem que eu faça uma produção. O o Eduardo Vieira de Castro, naquele livro Metafísicas Canibais, ele define o devir falando sobre essas duas formas de aliança, né? Existe um jeito de fazer aliança para produção. Quando você faz aliança com a mesma espécie, branco com branco, gente com gente, gente branca com gente branca, classe média, quando você faz coisas com a mesma gente, você só produz. É produto. Produz, produz, produz.
Quando você faz aliança com uma outra espécie, quando você faz uma aliança com a pedra, com a árvore, o gato, que é a própria ideia trans, aí você tem um devir. Aí você tem a possibilidade de produzir algo amanhã, algo novo, né? Algo que muda o caminho. Eu acho que nada mais importante nesse momento do que mudar o caminho, produzir o novo. Aí eu fico muito arrepiada com isso, né? Assim, da dor transformar em raiva, da raiva em rebeldia para ter amanhã. Parar de produzir, buscar devir, buscar o novo. Quando o Eduardo Viveiro de Castro escreve isso, ele fala do xamã e ele fala que quando o xamã, num processo de cura, se transforma num jaguar, ele é um jaguar. Mas ele não é um jaguar, porque ele é um humano que se transformou num jaguar. Isso é um devir jaguar. Né? Os esquizoanalistas trabalham a ideia de devir, e o Eduardo, esse antropólogo, que fez a abertura desse livro, vai falando dessa possibilidade de se transformar à medida em que a gente se mistura com as outras espécies. Eu acho que, sei lá, é isso. Essa coisa de transformar a raiva em rebeldia foi muito presente essa semana com a história da Aniele, que a Beth menciona, né? Uhum. E aí isso é uma grande alquimia, poder transformar essa raiva em devir, que venha um novo, que venha um amanhã, porque a história dos direitos humanos, há um tempo atrás eu tinha uma cerveja, chamava Guerrilheira. Eu e meu companheiro, a gente fazia essa cerveja. E a gente tinha rótulos comemorativos. A gente escrevia para mulheres no rótulo, a gente escreveu para Marielle, escreveu para Anísia da Silveira, e distribuía nos bares aqui em São Paulo, bares de esquerda. O primeiro rótulo que a gente fez foi para uma mulher que chamava Olympe de Gouges. A Olympe de Gouges foi uma guerrilheira que lutou na Revolução Francesa ao lado dos todos os camaradas dela. Ela entrou na cidade, ela pegou em armas, ela botou para quebrar. Quando terminou a Revolução Francesa, que todo mundo saiu distribuindo poderes e não sei o que lá, as mulheres ficaram sem lugar na liderança. E elas estavam no movimento antes da Revolução, liderando. Foi a hora que se estabeleceu o poder, que elas foram colocadas de lado. E aí, a Olímpia aí eles fizeram uma carta sobre os direitos dos homens como totalidade. Oi, Sandra. Estou falando Oi. sobre a origem dos direitos humanos. E aí era os direitos dos homens como seres humanos. A Olímpia de Gouges, muito puta, foi e escreveu a Declaração do Direito das Mulheres. E aí ela escreveu, a 10ª, eu acho. Ela fala, já que a mulher tem a mesma ideia, a possibilidade de parar no catafalso, ela também tem que ter o mesmo direito de ir para o púlpito, assim como os homens, né? E aí ela fez os direitos e tal. Sabe o que aconteceu com a Olympe de Gouges? Provavelmente foi morta em Ela algum foi momento. guilhotinada pelos Hã? próprios, ela foi guilhotinada pelos próprios companheiros de revolução. É. Junto, ó, eu tô arrepiada, junto com todos, com a realeza, com os reis, ela foi guilhotinada. E aí, os direitos humanos têm como base, a primeira carta que escreve os direitos humanos, que deixou de ser, tem como base os direitos dos homens, essa carta que foi a oficial, que tem essa sombra dessa mulher que morreu guilhotinada, porque fez uma dos direitos das mulheres. Aí, assim, né,
Não dá para dormir com essa sombra. A gente vai ter que falar dela, da misoginia, direitos humanos, tá em cima da Carta dos Direitos dos Homens, tudo mais. Então, essa semana foi uma semana de alquimia muito difícil, bem pesada, junto com esse ar e com 60% do território brasileiro em chamas. Né? Se a gente transformar a raiva, esse fogo todo, em rebeldia, talvez a gente consiga uma manhã. Só isso. No capítulo, Juliana, ele deixa muito claro, é muito bonito quando ele fala, eu não estou achando aqui o momento certo, mas depois a gente acha, em que ele fala que é muito bonito que ele dizia, minhas palavras ainda eram poucas, torcidas, e ele vai mostrando como ele vai ganhando fala, né? Como ele vai ganhando possibilidade de dizer o que ele achava, mas ele diz que a mola era a raiva. Ele vai falar em vários momentos que a raiva dava para ele a condição da boca dele poder falar. E tá aqui espalhado, mas mais do que uma vez ele fala isso, né? De que a raiva é a aquilo que fez ele perder a vergonha, aquilo que fez ele ir para frente, aquilo que fez ele falar, fazer os outros ouvirem o que ele tinha para falar. Ó, aqui, ó, movida pela revolta, minha língua ia ficando mais ágil e minhas palavras menos enroladas. Movida pela revolta, eu acho tão bonito porque ele não fala eu fiquei, ele fala minha língua, minha boca, né? Ele fala como se a língua, a boca tivessem força própria. Não é ele. Movida pela revolta, minha língua ia ficando mais ágil e minhas palavras menos enroladas. Muitos brancos começaram a conhecer meu nome e quiseram me escutar. Eu fui lá para frente, mas que eu lembrei da raiva que você está falando e que a Beth falou também. Falou também essa questão do caminho diferente, né, na troca com outros seres, é uma coisa que ele traz também, porque o natural é ele ter voz à medida que ele fique velho dentro da comunidade. Enquanto ele é jovem, ele não pode ter, não é autorizado que ele tenha fala de sabedoria para a comunidade. No entanto, ele teve autorização do sogro para que ele fizesse isso com os brancos, saindo daquela tradição, porque naquele momento era importante, porque ele era Uhum. alguém que tinha acesso, que sabia falar e precisava defender, né, a vida, o espaço, enfim, que eles tinham ali, né? E que vai bem no encontro do que você trouxe também. O capítulo fala bastante sobre essa questão da conversa, do diálogo, até de que os mais velhos, os sábios, ele tinha que receber, acho que era a águia que ele fala, né? E nesse momento desse encontro, ia trazendo junto com ele essa sabedoria que ele ia ouvindo e aprendendo dos anciãos, dos sábios, dos xamãs, como Uhum. ele fala, né? E até a maneira dessas pessoas mais velhas era uma maneira diferente de falar, que ele chama aqui Iriamu. Iriamu. Você vai olhar lá nas notas, Iriamu são sílabas que são pronunciadas de uma maneira mais forte. Então, isso só é permitido a quem é mais Ouviu? velho. Tá pronto. Oh, com, com, com um som mais forte e, e monossílabos mais fortes. Então, é bem interessante, né? Que ele fala que só os homens de mais idade é que falam assim. E eu, ao contrário, tive que aprender a discursar diante dos brancos quando era muito jovem.
Tem uma sabedoria de falar e de calar a boca muito Aham. grande, né? Que tem a sabedoria da fala, mas tem a sabedoria, é, quando ele estava falando de ser jovem, ele fala que as pessoas recebem minhas palavras com hostilidade, porque ele ainda não estava preparado, pronto para ser ouvido, né? Oi, Sandra. Oi, Tá, você precisa sair. Tá bom, volte, volte. tá certo. As pessoas recebem minhas palavras com hostilidade, preferem escutar os discursos dos mais velhos. Aí ele continua: devo ter paciência e imitar seus modos. Quer dizer, ou Imitar seja, o quê? seus modos, Ah, seus modos. Quer dizer, uhum, é a uhum. hora de se saber quando fala e a hora de se saber quando não fala, né? E ele fala uma hora, eu fiquei quieto, fui deitar na rede e fiquei quieto. Não era para eu falar, né? Eita sabedoria, né? Da não palavra também, né? E aqui, acho que você estava falando, né, Ju? Ele tem dois, o Aiamu e Iaimu, que são falas numa determinada forma, e depois, quando eles se ajoelham e se agacham, e eles falam no escuro, e aí eles não falam para a pessoa, eles falam para o chapiriz, eles estão, são dois patamares de conversa, né? Não sei se vocês também concordam. É isso mesmo, né, Roberto? Né? Eu entendi isso também. Eles têm um ritual que troca as conversas, sempre de dupla, e um jovem, e outro jovem, e outro jovem, até que os anciãos vão entrando também. E aí Isso. chegando, isso precisa ser sempre no final do dia, né? Tem um horário para acontecer. Até que o final da tarde, à noite, até que em um determinado momento da noite só os anciãos falam, só conversa entre eles. E aí é que eles vão falar de coisas mais sérias, de recados importantes, de notícias importantes. Uhum. E essa sabedoria do silêncio que ele fala, né? Teve uma passagem que me chamou a atenção, que ele fala, às vezes eu posso falar entre os meus, mas se eu percebo que eles não me ouvem, que eles não me dão importância ao que eu estou falando, eu entendo e fico em silêncio. Até que chegue o momento em que eu fale e eles vão ouvir. É não falar à toa, né? Esse capítulo parece assim: você não joga as palavras ao vento. Uhum. Você não joga palavras ao vento. Uhum. Você fala quando tem que falar, o que tem que falar, e, e aquilo tem uma extrema. E é assim que se passa o conhecimento. O conhecimento é passado através deste Eu lugar. ia falar isso, tipo, é a tradição oral, né? É Isso. a própria oralidade. O Nego Bispo, eu tive a sorte de ver o Nego Bispo duas vezes presencialmente. Uma vez foi aqui no Teatro Oficina. E aí ele tava nessa vez, ele estava muito, assim, empoderado. Foi um mês antes dele falecer. E aí ele estava muito empoderado desse lugar de dizer, os brancos não sabem falar, eles sabem escrever, eles sabem ler, mas eles não têm a oralidade, que é o saber falar, que a Neuza está falando, assim, e que a Roberta falou também, e que o Penal falou aqui. Tipo, se ninguém me ouve, é porque eu não estou no campo da oralidade, eu não estou comunicando. Eu não estou a serviço, eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer. E é interessante que a hora em que o Krenak fala, quando, não sei se vocês já perceberam, tem umas horas que baixa, ele para e fica olhando para cima, assim, parado poucos segundos, assim, a oralidade dele parece que vai fazendo download, como se ele fosse recebendo e passando. Não vem do ego, não é algo pronto, algo que ele está estabelecido. É algo que ele recebe. Isso é o dom da oralidade, saber falar. Você tem uma conexão direta e você é atravessar, a língua fala. Você é atravessado, né? Isso a gente não sabe mais fazer. E a gente não sabe mais fazer desde quando a gente começou a escrever. Uhum. Quando os Uhum. mitos começaram a ser escritos e a gente que foi lá na Grécia, quando a gente parou de ter essa tradição oral mesmo, que a psique falava através da oralidade.
Porque ele fala em algum lugar aqui exatamente isso, Ju, que as palavras estão dentro dele, dentro, né? É isso, não está fora. E ele fala, a língua dos brancos é fantasma, né? Uhum, Porque eles não têm conexão com nada. uhum, E nós não, né? O que eles chamam de educação, para nós são para nós são as palavras de Mama e os chapiris, os discursos de nossos grandes que estão dentro da gente, dentro. E ele fala que o gavião vem, exatamente isso, o gavião vem e o gavião me ajuda a falar, me dá essa visão. Então, se o gavião está aqui, eu consigo falar. uhum. Aqui dentro, né? Dentro. Bem pertinho disso daí, Marta, é no comecinho do parágrafo que você estava acabando de falar da educação, né? Ele diz, não temos leis desenhadas em peles de papel. Uhum, E desconhecemos as palavras de Teose de Deus. Em compensação, possuímos a imagem de Omama e a de seu filho, o primeiro xamã. Elas são nossa lei e governo. Nossos antigos não tinham livros. Guardamos nossa lei dentro de nós desde o primeiro tempo, continuando a seguir o que Omama ensinou a nossos antepassados. Somos bons caçadores porque ele fez entrar em nosso sangue as imagens dos gaviões. Então, tudo que se aprende é da experiência vivida mesmo, né? Não precisamos ensinar nossos filhos a caçar. Bem jovens começam por flechar lagartos e passarinhos, e depois crescem, vão caçar animais maiores. O Mama nos deu também as plantas de nossas roças que lhe foram dadas pelo sogro, vindo das profundezas da água. Ensinou-nos o modo de construir nossas casas e de cortar nossos cabelos. Ensinou-nos a dar nossas festas e a pôr em esquecimento as cinzas dos nossos mortos. Transmitiu-nos todas as palavras de nosso saber. Aí começa aquilo que a Marta falou, já os brancos têm escolas para isso, né? Pois é. Então, aqui é que eu vou falar uma coisa que eu fico pensando que vai ser. Ah, eu nem sei se eu falo. O que que eu pensei, né? É, Não, mas é assim. Eu estava lendo isso e ele falando que, na realidade, é essa educação que ele acredita, é essa educação que ele teve, é essa educação que o povo dele tem. E aí, eu vou dizer o que me deixou um pouco pensativa. Quando a gente escuta que vão ter as universidades, né, entre os índios, as universidades que vão preservar a língua indígena, vão preservar isso, preservar aquilo, e a gente aplaude, a gente diz que legal, taranã. Eu fiquei pensando se isso não é uma intromissão do branco, entendeu? Num tipo de educação que começa a atravessar isso aqui, porque eu lendo isso aqui, eu pensei, gente, então a gente aplaude as coisas das universidades que vão manter a língua, que vão isso, que vão aquilo, mas, mas será que isso já não é também uma afronta a isso aqui que ele coloca, né, desta educação vinda de um outro lugar? E aí eu falei, gente, se eu falar isso, o pessoal fala assim, ai, mas Neuza, pelo amor de Deus, mas a gente precisa preservar a língua, preservar não sei o quê. Mas eu fiquei pensando o que que representa para eles o nosso papel chegar, né, os nossos livros chegarem, nosso papel chegar. Se isso não, também não vai matar um pouco isso aqui que já está morrendo, né? Morrendo por desrespeito e porque as pessoas vão morrendo e, enfim, eu fiquei meio, sabe, queria saber o que vocês acham, porque eu fiquei meio sentindo que aquilo que eu achava que era tão legal, quando eu li esse capítulo, me veio assim, mas será que é mesmo tão legal a gente fazer as universidades em papel, com um livro, sentado na carteira, com o professor, sabe, fazendo aquilo que o branco faz? Será que a gente não está, sei lá. Vocês entenderam qual a minha uhum, aflição? uhum. É a mesma coisa que a Ju falou, quer dizer, só que Ju, na verdade, eu acho que a coisa degringolou com a invenção da prensa. Quando pararam porque até a Idade Média você tinha que decorar tudo.
Sim, mas de né? qualquer forma é um devir, gente. A gente não estava falando de devir no começo do ponto. Essa coisa que mistura e forma uma universidade, talvez seja uma cosmocidade, seria muito mais interessante, já seguindo a linha do Nego Bispo, do que uma uma cosmocidade. Talvez seja a possibilidade da gente continuar vivo humanos brancos e continuar vivos humanos Yanomamis e continuar vivos, porque a gente está vivendo apocalipse, e aí o devir é cruzamento. Que vem a prensa, que vem, mas é tudo uma linha ocidental, pessoas que vêm da mesma linhagem e vão fazendo produções. E se a gente fizer um devir? Não sei, Neuza. Não, porque eu Me estou parece pensando, inevitável. imagina que a universidade Tá chegue, bem. Sim, e aqui os povos sim, aproveitem. Mas sim. Isso imagina que a é gente a faz o colônia. contrário, que a gente vai lá para aprender o jeito de, sabe? Se é uma mistura, entende? Eu acho que a mesma força que Mas vem não é uma trazendo. mistura, não está Será que sendo uma não mistura. eu tenho medo que não seja, que tenha uma equivalência, que não seja uma equivalência muito de alteridade, assim, sabe? Que acabe Acho muito sobre- válida, assim, todos os seus medos. Eles são muito válidos. sobrepondo, entendeu? Sim. Que assim, eu Não queria deve que o ser outro um lado medo. me ensinasse, eu queria que eu tivesse aberta para aprender como o outro lado. Talvez eu nunca consiga, porque não foi criada lá, não nasci lá, não é minha cultura, né? Mas Então, entende o que eu Neuza, quero uma das coisas dizer? que mais me chocou nessa história toda foi o Bonaventura de Souza Santos, porque ele estava fazendo exatamente isso. Se você ia fazer, ele estava fazendo tecnologias do Sul. O que que a gente tem? Ele estava defendendo essa tese e tem um amigo meu que foi fazer doutorado com ele. E ele fala: não, cara, vai lá conversar com o xamã. Nós temos que aprender com eles. Nós não temos nada para ensinar para eles. De tudo que me chocou nesse fim de semana foi saber que o Bonaventura também está sendo acusado de abusador. Mas ele está fazendo exatamente dentro disso, Neuza. Ele fazia, né? Vai lá conversar com o africano, vai lá conversar com o Yanomami. O meu amigo chegou lá, bateu, voltou aqui para a Amazônia. Foi conversar. Como é que vocês fazem? O que que vocês, né? Me Sim. explica, né? Para aprender com eles. Isso que me chocou também, saber que o Bonaventura também está nesse rodão aí, entendeu? Uhum. Ele estava tentando fazer isso. Ele chama Tecnologias do Sul. Nós temos que aprender, não temos que falar mais nada. Não temos nada para ensinar mais. Acabou. Ou a gente descobre um jeito, a partir deles, de ficarmos vivos, que nós, o branco, não temos mais nada para dizer. Aliás, nós só destruímos. Porra, um cara que fala isso e abusar, eu fico assim, cara. Enfim, é É, isso. Então, era isso. Então, agora, as é. propostas das universidades aqui, que eu estou sabendo, é a partir de indígenas, né? A Graciata está fundando uma ali na Sim, Bahia, sim, nós né? ouvimos, né? E É foi a muito partir legal. deles, né? É, Tentando recuperar as línguas, as tradições, né? Eles estão. É um trabalho aqui no Brasil que parte deles, pelo que eu entendi. E tinha sim, esse projeto do Bonaventura, né? De aprender com os índios, não de ensinar. é. É, mas eu acho que a gente precisa estar sempre atento a isso, entendeu, Marta? Não custa sempre ficar de olho aberto, para não imaginar que a gente está ensinando os outros né, a gente está, né, que é um pouco uma mentalidade, né, dos nossos invasores, porque eu não queria falar Uhum, descobridores, está procurando a palavra, né? uhum, Não foi descobridores, invasores, porque os invasores, quando chegaram, acharam que eles tinham mais civilidade e civilização do que quem estava isso. aqui. Então, você entra com o olhar de que o que está aqui é menos e o que você está levando é mais. Então, tomara que todas essas universidades, todas essas ideias tragam a ideia de que não tem essa posição de poder, né? É justamente para poder aprender com eles. Mas, É enfim, que, foi na uma. verdade, isso é uma falácia, né? Mas é um Desculpa. lugar de mistura também. Quando o Eduardo Vieira de Castro vai falar do Devir e vai falar do xamã jaguar, né, o do Devir jaguar, que é o xamã que se torna jaguar, essa coisa
da horizontalidade é fundamental. A Sim. proposta é essa coisa de verticalizar eles embaixo, a gente em cima, ou eles em cima, a gente embaixo, não vai trazer devir. Não. É uma ideia de ter fricções harmoniosas, como o Jung coloca isso no... Eu adoro isso. É muito bom. Ele coloca no energia psíquica. Ele chama que a energia, ele fala que a energia psíquica nasce de fricções harmoniosas entre os opostos. Fricções harmoniosas é uma boa trepada, né, gente? A gente não está falando de conflito, né? A gente não está falando de par de opostos que brigam e que. Não, a gente está falando de trepar gostoso. E, meu, não dá para trepar gostoso se um tá horizontalmente, se a gente tá na verticalidade. Gostoso é trepar na horizontal. Então, talvez ainda seja além disso que a gente está falando, né? Mantendo essa preocupação, porque a gente tem esse cacuete de chegar abusando, somos abusadores, pronto, acabou, Sim. daqui que a gente chegou, tendo esse cuidado, mas com o desejo de ficar no horizontal mesmo, assim, sabe? De dar e receber, numa fricção harmoniosa, para gerar energia psíquica, para fazer essa individuação, porque do jeito que a gente está, a espécie está em extermínio, extinção. Não vou mais esquecer da fricção harmoniosa. Nem eu. Nem eu. Ah, É interessante a proposta. Marido, vamos É fazer uma muito fricção interessante, harmoniosa. tão harmoniosa. é muito interessante, e é interessante porque, Ah, assim, ele põe exatamente isso, fricções harmoniosas. E acho que as pessoas esquecem dos harmoniosos quando elas vão passar o conhecimento. Elas falam muito de que os pares de opostos nasce da fricção do par de opostos, nananã. Mas ele tem esse cuidadinho de colocar harmonioso ali, sabe? Uhum, uhum. Muda tudo, né? sim, sim. Entra numa horizontalidade, né? Nessa passagem também tem um momento que ele fala dessa conversa, que é uma conversa cantada, né? É uma conversa cantada nos dois níveis, e que eles se encontram também com outras etnias, com pessoas que eles estão em conflito até, e nesse movimento esses conflitos são resolvidos. Que a gente já viu isso em outros capítulos também, né? Que eles chamam para conversa e a gente vai resolver isso aqui, e tem raiva, tem ciúme, tem todos esses sentimentos que, é, que é ensinado que precisa ficar de lado, e isso eles resolvem ali, né? Naquela roda, naquela atividade. E eu fiquei lembrando esses dias e pensando sobre isso, porque quando ele escreve o livro, ele fala em alguns momentos das letras mortas, né? Dessa história de ter a oralidade, mas naquele momento ele precisa escrever, senão a gente não vai ouvir, não vai entender. E eu fiquei lembrando dos escritores atuais, né? Do Krenak e de outros, que fazem esse movimento de escrever, para de alguma forma chegar aqui, porque nós não temos essa escuta que eles aprendem nesses rituais, tanto a escuta quanto a fala, né? Desse lugar de sabedoria. Fala, Ju. Mas é louco que o Krenak fala e o Nego Bispo também. A escrita deles é uma escrita oral. Uhum. Eles escrevem diferente do jeito acadêmico Silvio Almeida escreve. Falta muito Nego Bispo no Silvio Almeida, gente. Porque o Nego Bispo, ele escreve sem fazer citação. É uma proposta de escrita que não está procurando referências e citações. Está sendo atravessada. Você percebe no texto do Nego Bispo que ele está atravessado. Ele começa falando de como que é domesticar animal e vai numa travessia, passando conhecimento. Tem essa, essa transgressão, esse devir na escrita do Krenak e do Nego Bispo. Já não é mais a mesma coisa, já é outra coisa, é um devir, é uma escrita devir, que está contaminando a academia, e é por isso que eles receberam o título de honoris causa, né, os dois, porque está contaminando, está trazendo, já é devir. Bonito isso, pensar assim.
É de uma vivência, né? Tem uma parte aqui bem no comecinho que ele fala, é, apenas me esforçava para tornar sabido quanto os meus pais e os meus sogros, e achava que ainda estava longe. Dizia a mim mesmo, em silêncio, que se eu quisesse chegar lá, meu pensamento tinha que permanecer concentrado no Chapiri, que os nossos grandes xamãs tinham me dado, né? Desse lugar que você falou, de uma ancestralidade, de uma espiritualidade, de uma vivência de coletivo, né? É de lá que vem o ensinamento, né? Não vem da referência bibliográfica do fulano de tal que escreveu tal tratado, vem do Chapiri, o Chapiri que fala. E aí aparece, quando eles escrevem, que eles estão falando com outra coisa. Uhum. Bom, E aí, a hora que ele vai falar com o presidente do Brasil, pedi a ele que expulsasse os garimpeiros da nossa floresta. Ele me respondeu com excitação: são numerosos demais. Não tenho nem aviões nem helicópteros suficientes para tanto. Não tenho dinheiro. Repetiu-me essas mentiras como se eu fosse desprovido de pensamento. Ou seja, está me chamando de burro, entendeu? Eu trazia em mim a revolta de minha floresta destruída e de meus parentes mortos. Retruquei que com aquelas palavras tortas ele só queria nos enganar e deixar que nossa terra fosse invadida. Depois acrescentei que para falar assim ele devia ser um homem fraco com espírito cheio de esquecimento, de modo que não podia pretender ser um grande homem de verdade. Pá, né? Chute no meio do estômago. Você está pensando que você está aí como presidente da República, você é um mentiroso, um fraco que não é um grande homem. Grande homem para ele é o sogro dele, os xamãs e etc. E tal. Esses são grandes homens, né? Quem são os grandes homens? Também muito legal aquela que ele foi conversar com o general, né? Aí o general pergunta: Ah, você quer que te ensine a lidar com a terra? Ele, não, eu quero que você demarque a minha terra e me deixe em paz. Então, tá vendo? Eu acho que por essa fala é que eu fiquei, né, com esse conflito, porque o outro olha como se nós tivéssemos que. Gente, a sabedoria está lá. A gente está achando que a gente vai ensinar o Padre Nosso para o vigário? Os caras sabem muito mais que nós, né? Engraçado. Defendo a floresta porque conheço a floresta, né? Você só defende aquilo que você conhece, né? De uma forma ou de outra. Não porque você tenha vivido necessariamente, mas porque em algum momento você está vincado com aquilo faz sentido para você, né? senão você não é um grande homem, né? É o que ele fala. Sim, É o que ele fala. aí quando te apertam, você vai ter um discurso patriarcal, falar que é pela sua família com veemência, por causa da sua filha de 1 ano, por causa da sua mulher, você vai recorrer à família. Você está apertado, você recorre ao recurso, né? Onde que é? No patriarcado? Vou lá. Não é um grande homem. Nós estamos num bom momento de ver os grandes discursos, né? Os discursos dos nossos grandes homens políticos que dá vontade até de, meu Deus do céu, né? Então, difícil. Você sabe que eu lembrei, quer dizer, mais constrangedor disso tudo é realmente o que ele falou. Eu lembrei, não sei se vocês lembram do Michael Caine, quando a mulher ia largar ele, e ele declarou, foi a público dizer, gente, eu sou viciado em sexo, estou me internando numa instituição para cuidar disso. E ela ficou com ele, né, a Catherine. Ele está com ela até hoje.
Porque se o cara admitiu, sou doente, vou me tratar. Uau! É o mínimo, né, gente? É o mínimo. Se espera de um grande homem, né? Sou doente, sou viciado, sou doido, tô me internando aqui para me tratar, entendeu? Era o mínimo, né? Sim. Ou a Era o fala mínimo. do Lula também. Eu achei a fala do Lula muito pertinente. Não sei se vocês viram uma entrevista que um cara deu uma provocada nele, chamou Não, a Janja de primeira-ministra, bem assim para tirar sarro. Não, não vi. não vi. Ele foi boa, assim, porque a Janja publicou, no dia da denúncia, publicou, vocês sabem disso, né? A No dia da denúncia, foto? uma foto beijando a cabeça abençoando a Aniele, né? Aí o cara, o Lula ainda não tinha ido para Brasília, ele estava em Goiás ainda, eu acho, e ele estava dando uma entrevista numa rádio, uma coisa assim, e perguntaram qual que era a atitude que ele ia tomar. Ele falou que ele ainda ia conversar, mas a gente já sabia que ele ia mandar embora, que ele ia demitir e tal. Que ele tinha dado um tempo, na verdade, para o Silvio pedir demissão. Não era para ele ter feito pronunciamento. Era para ele, esse tempo era para ele se demitir. Ele não fez. Então, antes dele ir executar o que ele ia executar, ele estava dando essa entrevista e o entrevistador virou e falou assim: então, Lula, a primeira-ministra, meio que tirando sarro, né? A primeira-ministra, sua esposa, a Janja, postou uma foto ontem com a Aniele e tal. Foi por acaso ela postou porque foi assim, tipo, uma coincidência? Que é essa foto da primeira-ministra? E aí é muito bom porque, né, assim, o cara ele tá literalmente tirando sarro, né? Quem manda é a primeira-ministra, não é o presidente, né? E o Lula virou e falou assim: o que quer dizer essa foto? Ué, quer dizer essa foto é que ela está se posicionando ao lado das mulheres, como tem as mulheres têm que se colocar. Ela está colocando ali que ela apoia o movimento feminista, ela é uma mulher Simples assim. simples assim, ué. Ela se posiciona, ela é uma mulher, ela é autônoma, ela tem expressão, e o que ela está dizendo é exatamente isso, que ela está do lado da Daniele. Mas olha, gente, tudo bem, Ju. Mas, enfim, Como não postura é tão masculina, simples. mas Não, como postura masculina, a provocação que o cara fez era uma provocação fálica, sim. da masculinidade, né? Era uma provocação fálica. Ele estava falando assim: a patroa manda mais que você, né? Que a patroa foi muito assim. E ele assim, isso como que a gente estava falando de grande homem, né? O que é um grande homem? Acho que O essa é que uma. gente, o que eu ouvi que é complexo, assim, parece que essa história está rolando desde janeiro, que estava sendo investigado desde janeiro. Então, a pergunta que a gente faz, por que agora? Por que só agora? Sim. Então, gente que está dentro, que me contou, que estão querendo privatizar todos os presídios nacionais. E o idiota do Silvio Almeida era o único que estava tentando barrar essa merda. Por isso que a Niara, inclusive, ficou quieta. Porque ela também estava contra, que é um absurdo privatizar, vai ser homem branco, rico, né? E matando de fome, né? As pessoas que vão estar lá dentro. Então, é por isso que ela também ficou quieta esse tempo todo. Porque tinha jogos de interesse muito maiores que queimar o cara agora, né? Porque vai começar a semana que vem a discussão sobre a privatização. Então, foi por isso que ela também ficou quieta. E você viu que o pronunciamento dela, e eles estavam tentando resolver isso internamente, né? E ninguém entende por que, claro, por que vazou agora. Porque a reunião começa semana que vem de discussão da privatização dos presídios. E ele era o único que estava peitando o não, entendeu? Agora a gente tem uma mulher preta lá, né? Vamos ver, né, amor? Vamos ver se vai É peitar, isso. E essa né? causa não é só do Silvio de Almeida, essa causa é do Brasil, é de toda a esquerda. Agora é hora da gente tirar esse lugar também de protagonismo, é um que faz. Não dá. A luta, se continuar dentro desse lugar, não sai desse modelo branco, patriarcal, de o nosso herói tá lá e vai salvar todos os presídios. Não, vamos assumir o rolê. Agora tem uma mulher preta lá, não é mais um abusador. Eu boto muito mais fé agora do que antes. Porque antes ele não era de verdade. O cara tava fazendo isso, tava enfiando a mão debaixo da mesa na saia das mulheres que estão do lado. Como é que isso pode reverberar? Não tem chapiri nessa fala, gente. Tem Hum. força.
Agora tem uma mulher preta lá, vamos ver. Deixa vir, a gente já tá no apocalipse mesmo. Me lembram um pouco, talvez muito provavelmente por conta dessa mistura toda e das invasões. A gente tem muitos indígenas envolvidos com garimpo e com outras coisas, né, que são tão nossas e que chegaram lá. E é um absurdo para a gente ouvir, ver, né, ouvir, saber de um homem negro tendo uma postura que a gente sabe de uma luta toda para chegar nesse lugar. E é tudo muito triste, mas me diz também do quanto está tudo nesse apocalipse aí que você está trazendo, né? Até toda essa sabedoria que vai chegando para a gente pela queda do céu e outros, né, que já chegam também e que talvez é difícil e daqui se critica muito, sabe? Mas vocês defendem os indígenas e olha só, né? Olha só o que acontece. Olha só o quanto eles também já estão do lado de vocês, né? Olha só essa confusão, como se eles fossem o todo, como também se o Silvio fosse o todo, né? E toda essa mistura, né, que dá com as expectativas que a gente tem por conta das lutas também que se tem. Olha, gente, tem um imperador romano chamado Marco Aurélio. Ele era um filósofo, ele era de uma academia de filosofia e caiu na mão dele ser César. Aí disse que ele pediu para um companheiro dele ficar todo dia, lembre-te de que é humano. Lembre-te, né? Porque é a inflação, né, gente? A gente sabe que o poder infla. Quantos tem? Eu gosto também de citar a história do Faria Lima, né? Faria Lima eh, foi prefeito da cidade muitas vezes. E aí eu disse que ele tinha acabado de ser, não foi eleito, tá? Estava saindo da prefeitura com o chapéuzinho, a bengala, e o cara abriu a porta para ele entrar no carro oficial. Ele, não, eu não sou mais o prefeito. Andou, pegou o bonde e foi de bonde para casa. Que é isso? Eu estou a serviço, eu não estou mais a serviço, eu vou de bonde. Então, o poder é uma coisa complexa, gente. O risco da inflação é enorme, entendeu? É, enfim, é uma pena. Eu realmente fico assim. A gente sabe que a gente está no apocalipse. Outro dia eu vi o Krenak falando, aliás, com viveiro de caça. Ótimo, eles estavam na rede, os dois, né? Aí eles defendendo essa tese de que nós já estamos na sexta extinção, a primeira causada pela mão humana, né? Aí o Krenak fala: bom, parece que vai sobrar 10%. Então, assim, olha, 6% são nós indígenas, porque o nosso apocalipse já tem 500 anos. O nosso mundo já acabou há 500 anos e nós sobrevivemos. Então, sobrou, o Brancada tem 4% aí, se organiza. Se organiza para conseguir uma vaguinha, porque 6% já é nosso. E o nosso acompanha para 500 anos. Nosso mundo já acabou. Ah, ele é ótimo, né, gente? Ô, Brancada, se organiza aí, corre atrás. Você falou de poder, né, Marta? Uma coisa que esse capítulo também me trouxe muito, quando ele vai falando dos jovens, dos mais velhos, né? Um sentido de hierarquia e de respeito pela hierarquia. E aí a gente vê o que é o poder usado de uma forma distorcida, torta, e por isso uma inflação assim, e o que é a hierarquia de poderes, né, de colocações respeitosas porque é uma hierarquia que do sábio, de quem sabe ouvir o que tem É mais generosa também, né? o que sabe ouvir, o que Uhum. tem mais experiência, mais conhecimento, tem um sentido de poder e de muito respeito dentro dessa hierarquia de poder, mas é muito diferente, né? Então,
é um poder que segura qualquer inflação. Não tem, né? Você lê o capítulo, você fala, nossa, tem uma hierarquia, mas não tem inflação, né? Por quê? Porque o cara que chega lá, ele passou por tudo. Né? Para ele chegar, sei lá, ele foi fazer. Ele primeiro foi um genro que teve que fazer roça, de sair para caçar. Né? Por isso que o cara fala que pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer? Avô. Porque o avô traz tudo, né? Passou por tudo e chegou lá através da experiência. Né? Não é que nem nós. Uhum. Um cara de 20 anos é bilionário, está na internet. Quer dizer, esse cretino do Twitter, cara, o cara é totalmente maluco, gente. Não, Totalmente. gente, E hoje ele eu tem o fiquei. poder e as pessoas acham que tem que dar voz para ele falar porque ele sabe fazer dinheiro. Hoje eu fiquei sabendo aqui no meu prédio, porque eu tinha visto que tinha vindo uma carta da administradora falando de que os funcionários estão sendo maltratados. Aí, a moça que trabalha aqui, que desceu comigo hoje para fazer umas coisas lá, eu comentei com ela está há 20 anos comigo, né? Ela falou, ai, dona Neuza, eu sei do que se trata, porque eu ouvi a mulher lá de cima do 25º andar dizendo que ela não ia pôr a mão nas coisas que os funcionários lá da lixeira, lá embaixo, que ela não admitia. Sabe umas coisas assim? Diz que ela não entra no elevador se tiver um funcionário descendo no elevador de serviço. Ela mandou o elevador embora e ela desce depois. Eu falo assim, gente, mas o que uma pessoa dessa está pensando que ela é? Entendeu? E aqui onde eu moro, no meu prédio, né? Cidade de São Paulo, urbano, né? Gente que mora bem, eu não estou, né, na periferia. Mas o que é isso, né? Como as pessoas, que é essa coisa de eu ser mais que o outro, né? Eu ter poder, eu ser melhor que o outro? Gente, é Mas, Neuza, na periferia não tem triste. isso, não. O que é? Na periferia não tem isso, não. Não, sim, mas eu não estou É falando. isso, assim, não existe isso. Eu acho que não tem, não, porque eu seja percentual, já acho que lá tem, mas as pessoas é, projetam esse tipo de coisa, em lugares que não tem. Eu acho que tem muito menos, ou nem tem nada disso. E aqui tem. Ó, tem violência, tem abuso, tem agressividade, tem falta de educação, falta de refino, mas esse tipo de ostentação não tem, Não porque se você tem. fizer, todo mundo tá na pindaíba e todo mundo precisa se ajudar. Você fica Claro. sabendo, Tem muito mais solidariedade, muito mais você fica humanidade. sabendo que a cesta básica daquela mulher não chegou. Alguém vai falar. E aí a galera chega lá e de algum jeito aparece ali para ela. Sim, Tá sim. todo mundo no mesmo barco. Tem falta de educação, tem muita coisa ruim na periferia, tem falta de água, tem falta de transporte público, tem muita Mas coisa as que. pessoas projetam, acho que isso os Não, funcionários isso é aqui são coisa de classe funcionários não média, sei da onde. É, isso é coisa de classe média branca paulistana. É é, típico. É aí típico mesmo. mesmo. Então, gente, esse fim de semana eu fui para Ouro Preto e peguei uns guias. Cara, então, eu não sabia. Ouro Preto foi aberto, descoberto por paulistas. Então, teve a Primeira Guerra Brasileira, foi entre os paulistas e os portugueses para expulsar os paulistas de Ouro Preto. Então, tinha a Igreja dos Paulistas, que era a maior igreja de Ouro Preto, é a Guerra da Emboaba. Aí foi a Primeira Guerra Brasileira. Os portugueses expulsando, que quem chegou lá e descobriu foram os bandeirantes paulistas. Então, o paulista, gente, é um ser complexo, não é um ser simples, não. A gente tem esse contorno de país porque o Raposo Tavares foi bater lá na porra da Amazônia. Esses caras foram criar, os paulistas, os tais dos bandeirantes, criaram esse país. Eles foram bater até onde dava. E eu não sabia disso. E aí eu fiquei na região dos paulistas, o cara me mostrou primeiro a região dos paulistas, a maior igreja, e aí não deu tempo de eu ver o lado dos portugueses.
E eu não sabia disso, gente, que a Primeira Guerra Brasileira foi entre os paulistas e os portugueses, para expulsar os paulistas de Ouro Preto. E a maior igreja qualquer dos paulistas. Tem um amigo meu, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive essa experiência, gente. Você está em qualquer lugar do mundo, você ouve um brasileiro falar, você sabe que ele é paulista, porque é um tom de imposição. O mineiro fala de um jeito, o carioca fala do outro, o Rio Grande fala de outro, mas o tom, eu até finjo que eu não estou ouvindo, entendeu? Mas é impressionante. Qualquer lugar que você está no mundo, no Brasil, o cara está se comunicando com o garçom na porra do restaurante. É desse lugar, assim. Pá! Entendeu? Ou seja, né, a gente é a cara do Marçal. Deus me livre, Eu- cara. Nem fala, Ju, pelo amor de Deus. Eu não podia. Eu vou ter que voltar domingo correndo, dia 6, para votar, para tentar empurrar o Boulos, porque, gente, já pensou o segundo turno entre Marçal e Nunes? Olha, eu sei, Ju, que você quer mais que o Pegue Fogo, mas eu ainda sou daquela. Vamos manter um pouco da civilização, porque, gente, é tão horrível quando a civilização cai de vez. Tudo bem, Ju. Eu sei que você defende a tese, deixa cair. Mas é foda. Eu tenho medo de deixar cair, entendeu? Não é legal quando a gente não tem nenhum tipo de intermediação, sabe? Basta ver, não sei se você acompanhou um pouco a Guerra da Bósnia, da Tchecoslováquia. Aquilo, pelo amor de Deus. Enfim, eu ainda quero uma transição suave. Será que vai ser possível? Eu não sei se eu quero que deixa cair, Martinha. Eu não quero mais esse povo hipócrita. Esse povo hipócrita eu quero cair, porque eu quero lutar do lado de quem tá de verdade vivendo a luta. Então, uma mulher preta lá me dá muito mais confiança do que aquele projeto carreirista que tava. Eu sinto que agora sim, agora, por intervenção desse trabalho lindo que a psique ela faz coisas lindas, né? Ela coloca o ministro dos Direitos Humanos negro, como ela faz, a gente fica virando de ponta cabeça e tendo que olhar para a sombra. E quando ela faz isso, realmente eu festejo, que ela é muito criativa, é de uma habilidade artística, eu festejo. E acho que isso é uma possibilidade de achar de novo o prumo. Eu confio muito mais numa mulher preta, tem um trabalho que essa mulher tem de assistente social, do que um carreirista que sempre trabalhou em universidade particular, tem um discurso pronto, muito acadêmico, que teve passabilidade no mundo branco de um jeito meteórico, né? Chegou assim de um jeito do que eu acredito muito mais agora, eu tenho mais confiança nisso agora. É óbvio que eu quero que o Boulos ganhe. Eu vou votar, estou fazendo campanha para o Boulos. Mas que a gente é a cara do Marçal, até pelo tudo que você falou, a gente é. Das realidades, está contando. É, a gente é a cara. Tentar fazer diferente é o devir. É tentar fazer o que não se faz. Vamos lá. É luta. É luta amada. É luta amada. Mas para ser amada, para ser amada, não dá para deixar os presídios na mão de um homem. Não, é todo mundo. Ele cai, fica, o resto fica, a gente continua. Senão a gente já tá fazendo merda. Igual aqueles filmes americanos que o herói vem e salva o mundo, porque daí todos nós dependemos de você, Silvio de Almeida. Não, velho, tá errado. Deixa cair.
porque assim não vai dar certo. É muito mais prático do que pessimismo. O Ju, o próprio Copenau fala aqui em algum lugar a questão da política, né? Ele fala aqui em algum lugar que ele realmente acha a política uma merda, né? A política é uma coisa complexa, não é uma coisa assim, eu não sei, eu entendo a tese que você defende, eu também defendo, aqui no meu macro, no meu mundinho aqui, estou defendendo, também vou pôr uma mulher aqui como presidente, me pediu para conversar comigo amanhã, mas eu não sei se os homens estão prontos para isso. Eu não sei se eles são capazes de botar fogo no Brasil do que aceitar isso, essa mudança. É isso que me dá medo, da reação de uma parte que não está pronta. E como é que a gente poderia fazer de outro jeito? Né? Eu realmente tenho. É o que eu vi na estrada, gente. Fogo para tudo que é canto. Eu não vi céu azul aqui até Ouro Preto. Queimada dos dois lados, floresta queimando, o fogo aqui do meu lado, assim, passando o carro, fogo aqui. Então, assim, eu não sei se esses caras são capazes de botar. É que nem os americanos, é capaz de jogar uma bomba do que largar o osso, entendeu? Até porque eles têm essa imagem. Por exemplo, né, a porra da Venezuela, olha o jogo de mentira. O americano fala que é contra o Maduro, mas na prática o americano depende e continua comprando o petróleo da Venezuela. O presidente da porra da companhia de petróleo foi falar pro Biden, menos, porque a gente não vive sem esse petróleo. Porra, cara. É esse jogo de espelho, de mentira que é foda, né? É foda desconstruir isso. Dos interesses. É foda. O cara fala uma coisa pro povo ouvir, mas na prática, quem manda lá mesmo é o petróleo. Então, cala a boca, porque a Venezuela está em cima da maior jazida, maior que de Dubai. E a gente precisa dessa merda. Cala a boca, menos. Porra, entendeu? Foda, cara. É foda. Então, Escutaram hoje hum. o ar, o nível de poluição de São Paulo hoje foi considerado o pior do mundo. Ah, mas é. Gente, Eu meu eu Deus nunca do vi do meu céu. prédio aqui, que eu estou no 19º andar, a faixa, a faixa cinza que recobre São Paulo é uma coisa Horrível, impressionante. Eu nunca tinha visto isso na minha horrível. vida. Passou China, México, passou tudo. Imagine que coisa horrorosa. É, A Não gente vai está sentindo, acontecer. Ju. A Não gente vai está sentindo. acontecer. Não vai acontecer. Está acontecendo, né? Aqui em Curitiba está péssimo também. Mas não está E tá igual pegando vocês, fogo né? também, Ju? Tá, tá. No norte do estado. E a gente está de um jeito que não dá para ver 2 quadras à frente, sabe? De tanta fumaça. Assim, não dá para ver o céu, não dá para ver, muito menos respirar. E outro dia, falando nessa questão da extinção, nós ficamos aqui de 3 horas da tarde até as 8 sem energia. Aqui é quente pra caramba, né? E sem energia, sem internet, sem poder carregar o celular, enfim, sem tudo isso que a gente está acostumado, né? E eu pensei nisso quando, acho que a Ju falou, né? Na extinção. Como que a gente vive 8, algumas horas, um bocado de horas, sem energia já foi o caos. Uhum. Imagine, de repente, a gente não tem internet. Tá? A gente tem energia, mas não tem internet.
a bagunça que vai ser. Não, se você não tem energia, você não tem água, porque o que bombeia é a energia a água. Se você não tem água, cara, E aqui a gente tem comunidade nesse momento literalmente sem água, porque o rio está seco. Um rio que assim é imenso, está seco. A gente tem comunidade ribeirinha que não tem água. gente, água é vida. Não ter água é um grave problema. Grave problema. Pois é, aí eu volto para as palavras dele aqui, né? Quando ele diz, vocês não sabem nada da floresta, só sabem derrubar e queimar suas árvores, cavar buracos e sujar seus rios. Porém, ela não lhes pertence e nenhum de vocês a criou. Eu acho que talvez muito do que a gente tem errado é achar que a gente é dono de muita coisa que a gente não é dono. A gente se acha dono, e daí começa a ver que as coisas não pertencem a gente da maneira como a gente acha, que a gente pode, que a gente consegue, que a gente faz. Pagamos o preço, né? Tem um trecho tão bonito aqui, posso ler? Que página? Acho que talvez a gente feche. 391. É em virtude dela que não maltratamos a floresta como fazem os brancos. Sabemos bem que sem árvores nada mais crescerá em sua terra endurecida e ardente. Comeremos o quê, então? Quem irá nos alimentar se não tivermos mais roças nem caça? Certamente não os brancos, tão avarentos que vão nos deixar morrer de fome. Devemos defender nossa floresta para podermos comer mandioca e bananas, quando temos a barriga vazia. Para podermos boquear macacos e antas quando temos fome de carne. Devemos também proteger seus rios para podermos beber e pescar. Caso contrário, vão nos restar apenas córregos de água lamacenta cobertos de peixes mortos. Antigamente, não éramos obrigados a falar da floresta com raiva, pois não conhecíamos todos esses brancos comedores de terra e de árvores. Nossos pensamentos eram calmos. Escutávamos apenas nossas próprias palavras e os cantos do chapiri. É o que queremos poder voltar a fazer. Não falo da floresta sem saber. Contemplei a imagem da fertilidade de suas árvores e a da gordura de seus animais de caça. Escuto a voz dos espíritos abelha que vivem em suas flores e a dos seres do vento que mandam para longe as fumaças de epidemia. Faço dançar os espíritos dos animais e dos peixes. Faço descer a imagem dos rios e da terra. Defendo a floresta porque a conheço, graças ao poder da Iacoana. Seu espírito Urihinari e o Diomama são só visíveis aos olhos dos xamãs. São suas palavras que dou a ouvir agora. Não são coisas que vêm só do meu pensamento. Lê um pouquinho do parágrafo seguinte. Quando vou às cidades em visita, não paro de pensar em tudo isso. Eu vi coisas perigosas com meu chapiri. Quero alertar os brancos antes que acabem arrancando do solo até as raízes do céu. Arrancando do solo até as raízes do céu. Se os seus grandes homens conhecessem a fala de nossos diálogos Iaimu, eu poderia realmente lhes dizer meu pensamento. Agachados um diante do outro, discutiríamos por muito tempo, nos batendo nos flancos. Minha língua seria mais hábil do que a deles, e eu lhes falaria com tanto vigor que eles ficariam esgotados. Acabaria desse modo por atrapalhar suas palavras de inimizade. Porém, os brancos ignoram completamente nossos modos de dialogar. Quando acontece de nos escutarem durante as festas real, perguntam-se confusos, mas o que são esses cantos?
O que eles estão dizendo como se tratasse de meros cantos eri. No entanto, se pudessem me compreender, eu lhes diria em Iaimu: parem de fingir que são grandes homens. Vocês dão dó de ver. Farei calar suas más palavras. Se o seu pensamento não estivesse tão fechado, vocês expulsariam os comedores de terra de nossa floresta. Vocês alardeiam que queremos recortar uma parte do Brasil só para nós. São mentiras para roubar nossa terra e nos prenderem cercados como galinhas. Vocês não sabem da floresta. Só sabem derrubar e queimar suas árvores, cavar buracos e sujar seus rios. Porém, ela não lhes pertence e nenhum de vocês a criou. Eu acho que esse comecinho volta naquilo que a gente começou a conversar, né? Se eles conhecessem os nossos diálogos Yaimuru, que é o diálogo dos xamãs, não é o diálogo Sim. dos jovens, né? Aquele diálogo que eles não conseguem participar e que não vem de um lugar vazio. Se eles conhecessem essa língua, aí sim daria para conversar. Aí seria outro, o contato seria outro, né? A interação seria outra. Sim, porque o diálogo só é possível entre iguais, né? Não adianta eu falar uma linguagem e você falar outra, não tem diálogo. Vai ter opressão, um querer provar que está certo pro outro, que a minha narrativa é mais consistente que a sua. É o inferno que a gente vive, né, gente? Guerra de narrativas. Muito bom esse capítulo, né? Muito bom. É que a gente sente o vigor com que ele fala, né? Uhum. Impressionante. A força que vem de. Vem das entranhas. Vem das entranhas. E essa fala aqui, gente, que ele diz o seguinte: vocês estão me ouvindo? Sim. Que eu faço descer os rios e não sei o quê. Uma vez eu vi o Krenak falando isso. Cara, aquele cara é foda. Eu vi ele fazer chover. Falando sobre o Copenau, assustadíssimo. Eu não brinco com aquele homem, não. Eu já vi ele fazer chover. Então não é só. Parece que o cara tem poder mesmo, entendeu? Gente, eu sei que tá difícil para nós, não tem final feliz por enquanto. Não. É assim, eu acho que eu não vou conseguir ficar nos 4%. Eu não sei fazer nada. Eu só sei cozinhar, talvez. Então, acho melhor a gente dormir, será que a gente consegue dormir com todo esse barulho, né? Já pus uma bacia lá no meu quarto para ver se eu consigo dormir, porque eu não estou conseguindo respirar. Bacia, toalha. Toalha molhada molhada também? também. Não é só a bacia? Não, não. Ou. Ah, ô. É. Comprei uma bacia E gigante. eu, se fosse vocês, começaria a usar máscara. Eu acho que tá terrível esse ar aí. Aqui não tá tanto como o de vocês, mas eu usaria máscara. É. Tá bem sério, né? Tá, tá. Acho que eu falei da última vez, quando me mandaram aquela reportagem dizendo que vão matar não sei quantos elefantes, 200 e não sei quantos elefantes, 1.000 e não sei quantas zebras, não sei quantos, para alimentar o pessoal da Namíbia que está morrendo de fome. Então, o governo
autorizou a morte dos animais selvagens para dar carne para as pessoas não morrerem, quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, realmente é o apocalipse, é o fim do mundo, entendeu? Que a gente está matando os animais selvagens, até alguns em extinção, sei lá. Quer dizer, não estão em extinção, mas sabe, você matar 200 elefantes, o cenário que aparecia do elefante morto no chão, entendeu? Assim, é tão chocante que vão matar não sei quantas zebras, não sei quantos gnus, não sei quantos, né? Porque a população está morrendo de fome. Então, imagina o distúrbio da natureza, né? A O mudança que desequilíbrio. você, o desequilíbrio que para a humanidade, daqui a pouco vai ser aqueles filmes do deserto, como chama aqueles filmes, que é tudo deserto, você já não tem mais nada. Mad Max, Blade Runner. Blade Runner. Inclusive, o Blade último Runner. Blade Runner é isso mesmo, aquela fumaça, ninguém Sim, respira. sempre fumaça, de dia, de noite, né? Meu É. Deus. Vamos dormir? Vamos dormir. Boa noite. Vamos tentar, né, Foi amiga? um prazer vê-las. Vamos Vou deitar, mandar né? um que eu recebi. Tá cansativo, tá acompanhando o apocalipse. Vou mandar aqui no grupo. Não, Gente, realmente, obrigada por hoje. realmente Tchau, é minhas chocante. Bacana. meninas. Obrigada, viu, de a Importante a gente estar cada junto. uma. Eu acho que foi muito importante o dia de hoje, a gente poder ficar junto e falar dessas coisas e compartilhar esses anseios, esses temores todos. Obrigada, viu? Estou muito grata de estar com vocês. Gratidão também. Boa noite. Tchau, queridas. Até. Tchau.